dar tudo certo. É só acreditar. Pense positivo. Talvez você já tenha ouvido uma dessas frases em um momento muito difícil. Mas será que isso é fé? Será que fé é acreditar com muita força que aquilo que desejamos obrigatoriamente vai acontecer? E se a resposta de Deus for diferente daquilo que esperávamos? E se a porta não se abrir? E se o caminho mudar? E se aquilo que pedimos não acontecer da maneira como imaginávamos? A Bíblia nos revela algo muito mais profundo do que simplesmente acreditar que tudo acontecerá da maneira que queremos. Fé não é confiar no resultado que desejamos. Fé é confiar em Deus, mesmo quando o resultado é diferente daquele que esperávamos. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Qual é a diferença entre a fé bíblica e o pensamento positivo? Onde nossa confiança deve estar e como continuar crendo em Deus, mesmo quando Ele não responde da maneira que esperávamos. Eu sou Juliana Mello e vamos juntos! Bíblia aberta, coração disponível. Existe uma diferença muito grande entre otimismo e fé. Uma pessoa muito otimista pode dizer: eu tenho certeza que isso vai terminar exatamente da maneira como eu imaginei. Mas uma pessoa de muita fé vai dizer: eu não sei como isso vai terminar, mas eu sei em quem eu tenho crido. E essa diferença muda tudo. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós vemos aqui em Hebreus que a fé está relacionada com a certeza daquilo que esperamos e a convicção de uma realidade que ainda não vemos. Mas isso não significa que nós podemos transformar qualquer desejo pessoal em uma promessa de Deus. Não significa dizer, eu quero isso, então Deus necessariamente vai me dar isso. A fé precisa estar firmada naquilo que Deus revelou e não simplesmente naquilo que nós desejamos. Essa diferença aparece de maneira muito clara em Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19. Abra comigo. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque contempla aqui uma crise. A figueira poderia não florescer, as videiras poderiam não produzir, a colheita poderia falhar, os rebanhos poderiam desaparecer, mas observe que Abacuque aqui não diz assim: não, eu me recuso a aceitar essa realidade, vou declarar que amanhã tudo estará diferente. Ao contrário disso, ele reconhece tudo aquilo que está acontecendo. E então ele faz uma declaração extraordinária. Ainda assim, ele escolheria alegrar-se no Senhor. Aqui encontramos uma das definições mais bonitas da fé bíblica. Fé não é negar o vale, é atravessar o vale sabendo que Deus permanece sendo Deus. Talvez você esteja orando por um emprego. O pensamento positivo vai dizer: essa vaga vai ser minha porque eu estou acreditando muito. Mas a fé bíblica vai dizer: vou estudar, me preparar, enviar meu currículo, comparecer à entrevista, orar e confiar em Deus. Se essa porta se abrir, vou agradecer. Se não se abrir, minha vida continuará nas mãos de Deus. Talvez você esteja orando pela restauração de algo, como por exemplo um relacionamento. Fé não é controlar a decisão de outras pessoas em nome de Deus. É colocar aquilo diante do Senhor e dizer: faça a sua vontade e me dê força para obedecê-lo. E é exatamente por isso que Efésios capítulo 3, versículo 20
precisa ser compreendido dentro do seu contexto. Abra comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse versículo é frequentemente utilizado como se ele estivesse dizendo o seguinte: imagine algo muito grande e Deus lhe dará algo ainda maior. Mas para entender, leia desde Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, observe que aqui nós temos o contexto completo dessa referência bíblica de Efésios, capítulo 3, versículo 20. E o que nós temos aqui, na verdade, é que Paulo estava orando pelos cristãos de Éfeso, pedindo pelo fortalecimento interior, por profundidade espiritual, por conhecimento do amor de Cristo e pela plenitude de Deus. E após pedir tudo isso, ele declara em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O contexto aqui é puramente espiritual. Isso não exclui a ação de Deus em circunstâncias externas, mas impede que nós transformemos esse versículo em uma promessa de realização irrestrita dos nossos projetos pessoais. Às vezes, o infinitamente mais de Deus será uma porta aberta, mas às vezes será a força que Deus vai te dar para aceitar uma porta fechada. Às vezes, será a solução que pedimos, e em outras vezes, será uma transformação que nós nem sabíamos que precisávamos. Às vezes, queremos que Deus mude todo mundo que está ao nosso redor, e Deus começará mudando algo em nós. A fé madura consegue dizer, Deus pode fazer, mas também consegue dizer, Deus sabe o que fazer. E também consegue acrescentar, eu confio nele. Isso nos lembra o que está escrito em João, capítulo 16, versículo 33. Abra comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi muito claro aqui em dizer para os discípulos que eles enfrentariam aflições neste mundo. Portanto, o Evangelho nunca nos prometeu uma existência livre de problemas. Mas Jesus também declarou sua vitória. Nossa esperança não está fundamentada em uma vida sem dificuldades. Está fundamentada em Cristo. E por isso podemos sofrer e continuar crendo. Podemos chorar e continuar confiando. Podemos ficar frustrados e ainda obedecer. Podemos sentir medo e não abandonar Deus. Fé não significa ausência de emoções difíceis. A questão é, quem ocupará o lugar de governo na nossa vida? Vai ser a emoção do momento? O medo? A frustração? Ou a verdade de Deus? Veja comigo o que Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo ensina aqui que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Mais uma vez, isso não significa que tudo será agradável. Significa que Deus continua sendo soberano, mesmo quando aquilo que acontece não corresponde ao que nós esperávamos. E aqui surge uma pergunta muito importante para você refletir junto comigo. Você está confiando em Deus ou apenas confiando em uma resposta específica de Deus? Porque existe uma diferença. Enquanto a minha fé depende de uma determinada resposta, eu posso acabar adorando a resposta que eu desejo. Mas quando minha confiança está verdadeiramente no Senhor, posso dizer: Pai, eu continuo apresentando o meu pedido, mas acima do meu pedido está a sua vontade. Jesus nos ensina isso de maneira extraordinária em Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 ao 39, no Getsêmani. Abra comigo. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele apresenta o seu sofrimento ao Pai, mas se submete à vontade do Pai. E isso não é falta de fé, isso é confiança absoluta. Talvez você precise parar de medir a sua fé pelo resultado que está acontecendo. Uma porta fechada não significa automaticamente que você acreditou pouco. Uma resposta diferente daquela que esperava também não significa fracasso espiritual. Continue orando, continue apresentando seus desejos a Deus. Continue crendo que Ele é poderoso, mas aprenda a dizer: Senhor, minha confiança está em Ti, não apenas na resposta que eu gostaria de receber. Fé não é acreditar que tudo acontecerá como nós queremos. Fé é confiar que Deus continuará sendo fiel, qualquer que seja o caminho pelo qual Ele nos conduza. Se essa palavra falou com você hoje, guarde aquilo que Deus ministrou ao seu coração e volte a essa palavra durante a semana. Leia novamente Efésios capítulo 3, dos versículos 14 ao 21. Volte também a Abacuque capítulo 3, dos versículos 17 ao 19. E observe uma fé que permanece mesmo quando as circunstâncias são diferentes daquilo que esperávamos. E leia Mateus capítulo 26, dos versículos 36 ao 39. E lembre-se que apresentar os nossos desejos a Deus e ao mesmo tempo submetê-los à vontade dele não é falta de fé, é confiança. Não fique apenas com aquilo que eu disse aqui. Volte à Bíblia, leia, ore e permita que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração através da palavra. E leve com você esta pergunta: minha confiança está realmente em Deus ou está na resposta que eu espero receber dele? Continue orando, continue apresentando seus pedidos, continue crendo que Deus é poderoso, mas que a sua confiança esteja acima de tudo nele. Se você quiser continuar caminhando comigo pela palavra, inscreva-se no canal. Toda semana nós teremos aqui uma nova conversa como esta. E você também pode me acompanhar no Instagram, @JulianaMeloOficial. Por lá eu compartilho outros conteúdos e reflexões para continuarmos juntos durante a semana. Bíblia aberta, coração disponível, fé para a vida real. Deus abençoe você e sua casa. Até a nossa próxima conversa.